Bom, e no Congresso, a primeira sessão do ano da Comissão de Constituição e Justiça discutiu 3 propostas que endurecem as penas para crimes já previstos na lei. Um deles determina a pena mínima de 25 anos para quem praticar mais de 2 vezes crimes hediondos contra a vida e tráfico de drogas. Outra proposta altera o Código Penal para prever hipóteses de agravamento de penas e altera o crime de estelionato. Também estava na pauta o projeto para aumentar a pena do crime de estelionato quando praticado contra criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência ou com baixo nível de escolaridade. Além disso, entre os integrantes da CCJ, ao menos 14 parlamentares, incluindo a presidente da comissão, deputada Caroline de Toni, já se manifestaram publicamente em defesa da anistia aos réus do 8 de janeiro. Um projeto apresentado pelo deputado Sanderson, com autoria da própria Caroline de Toni, aguarda relatoria na casa. Ontem, no entanto, a base aliada de Lula conseguiu adiar a votação dos projetos. Deputados da esquerda fizeram uso integral dos tempos de pronunciamento e atrasaram as discussões. Já na sessão de hoje, nenhuma dessas propostas entrou na pauta. Pioto, temos aí um pacote, com 3 propostas para endurecer as penas para crimes que já estão previstos na legislação brasileira, e houve também essa manifestação importante aí, esse pedido pela anistia dos presos pelo 8 de janeiro. Vale lembrar que são 5 projetos aí tramitando no Congresso pedindo a anistia dos condenados, E agora o Congresso precisa realmente se debruçar sobre esse tema. Importante enaltecer 2 pontos aí. Primeiramente, a questão da anistia, que sim, o Congresso precisa discutir esse assunto, é um assunto necessário, faz parte da história do Brasil, e eu já fiz menção aqui, o que foi depois da anistia, o que se sucedeu. O país se redemocratizou, o país teve eleições diretas para presidente, o país teve Constituição, Constituinte e Constituição, resolvemos o problema da hiperinflação, ou seja, com estabilidade econômica, e o Brasil teve até alternância de poder, ou seja, durante décadas. Ou seja, a anistia fez bem ao país porque muitos dos anistiados participaram ativamente desses processos. Então, levando-se em conta do que foi, por exemplo, lá a época da anistia geral ampla e restrita, e da realidade de hoje, a questão dessas pessoas presas no dia 8, o mesmo de perseguições eleitorais durante o ano de 2022, elas são completamente desconexas com a história da realidade brasileira pós-anistia, da democracia que foi consolidada, do entendimento constitucional que foi consolidado e do processo eleitoral como um todo. Não tínhamos nenhum tipo de eleição parecida com o que tivemos em 2022. Ou seja, tudo que sucedeu deve ser abarcado nessa anistia, sobretudo as pessoas que estão lá presas, algumas sem um inquérito formado, ou seja, sem julgamento, continuam presas ou com tornozeleira eletrônica, que é uma prisão em casa, porque o sujeito tem limitação de movimento. Há jornalistas que não têm acesso, por exemplo, às suas redes sociais, às suas contas bancárias e a passaportes, enfim. Agora, chama atenção também nessa votação, quando se fala de pautas criminais e assuntos, aí a esquerda vai lá e vota de que jeito? Acho que o recado está dado, E mais que dado, os brasileiros estão entendendo tudo o que está acontecendo, como sempre entenderam, mas cada vez mais participando da vida do país. Pois é, Augusto, e nós já reforçamos aqui no programa sobre essa consulta popular que está sendo feita no site, essa consulta pública, do Senado em relação a essa lei da anistia. Eu estou com a página aqui aberta nesse momento, a pergunta é bem simples, você apoia essa proposição, sim ou não? E nesse momento está muito dividido, são 529.739 votos sim e 529.959 votos não. Está muito dividido, mas é importante a participação popular para que os parlamentares conheçam a vontade dos seus eleitores. Então, você que está aí acompanhando o Oeste Sem Filtro, pode votar, uma consulta pública, claro que isso não tem um efeito legal, mas é importante, é um bom termômetro da sociedade. Tanto baixo número quanto equilíbrio mostram desconhecimento do assunto por parte da população. É muito simples. Em 1979, quando foi concedida a anistia, vou pegar um exemplo. Franklin Martins, ele estava foragido
porque tinha, entre outras coisas, sequestrado o embaixador, chefiado o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, ocorrido em 69, 70, agora não me ocorre exatamente a data. Ele disse para quem quisesse ouvir que, se fosse necessário, eles executariam. Ele era a favor da execução do embaixador. Queria matar, era sequestrador e se tornaria assassino sem maiores problemas. O Franklin virou ministro do Lula. Exemplos como esse tem 300. Zé Dirceu voltou com anistia, o próprio Lula foi anistiado, todo mundo anistia, tirou da cadeia gente que tinha cometido assassinato político. Político não, assassinato, vamos simplificar. Além disso, a esquerda adicionou, com o passar do tempo, criou, né, o Bolsa Ditadura. Os anistiados ficaram ricos, também porque, como disse o Milor Fernandes, na época ele se recusou a entrar nessa, excluiu o nome dele, pediu a exclusão de uma lista feita por uma entidade de jornalistas, botando um bando de jornalistas, a maioria ficou. E ele disse a frase famosa: eu pensei que fosse ideologia, era investimento. Então os caras, além de tudo, fazem... E agora, gente como o filho do Zé Dirceu vota contra a anistia dos que nem apedrejaram nada, nem depredaram nada. Tá, a gente está vendo aí, estão soltando agora, depois de 11 meses, um mendigo. Sim. E sendo que o Supremo aprovou há pouco, o próprio Alexandre de Moraes, assim, a impossibilidade de remoção de mendigos para abrigo. Para cadeia pode. E eles são contra a anistia. A anistia é fundamental para qualquer país que deseja acabar com a polarização. Foi assim em 79, foi assim em várias outras épocas, foi assim em 1934, foi assim depois da proclamação da República, houve sempre. E o Juscelino Kubitschek, que era um brasileiro tolerante, usou a anistia para mostrar a um grupo de brigadier da aeronáutica, oficiais da aeronáutica rebelados. Ele acabou com aquilo, anistiou semanas depois e mostrou, já no começo do governo, que ele queria um país pacificado. Pacificado, a morte o suicídio do Getúlio, que fez com que existisse um país polarizado como nunca, era recentíssimo. Então, a esquerda não é generosa, é rancorosa, assim, não aprende nada e não esquece nada.